Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 4 do livro didático de língua portuguesa e nós vamos para a segunda parte desse conteúdo, que é a oração sem sujeito. Antes, nós vimos a concordância verbal, as regrinhas básicas de concordância verbal, né, que era a concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Esses conhecimentos nós vamos ampliar mais na frente, quando estivermos lá no 8º ano, 9º ano, ok? Agora vamos trabalhar com o assunto deste vídeo, que é a oração sem sujeito. Bom, anteriormente, lá na unidade 3, nós vimos os tipos de sujeito, e na ocasião nós vimos o que é um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito oculto e também um sujeito indeterminado. Hoje nós vamos trabalhar com o último tipo de sujeito, que é a oração sem sujeito. O que é isso? Quando acontece? Bom, nós já vimos que há dois termos que são essenciais na formação de uma oração. Esses dois termos são o sujeito e o predicado. E nós estudamos também que existem diferentes tipos de sujeito, né? Como eu acabei de mencionar para vocês. No entanto, existem algumas orações em que um desses termos não existirá. Para entender melhor quando isso acontece, nós vamos ver 4 exemplos. Observem. Escurece mais tarde no verão. Nós vamos pegar a forma verbal escurece e vamos fazer aquela perguntinha para identificar um sujeito, lembram? Bom, o que escurece? Quem escurece? Eu tenho resposta para esta pergunta? Não. Se nós não temos uma resposta para esta pergunta, nós não temos um sujeito. Houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Quem houve um tempo? O que houve um tempo? Novamente, eu não tenho resposta para esta pergunta. No exemplo 3, faz anos que a natureza é devastada. Quem faz anos que a natureza é devastada? O que faz anos que a natureza é devastada? Também não tenho resposta para esta pergunta. E por último, é meio-dia. Quem é meio-dia? O que é meio-dia? Sem resposta. Então, nesses 4 exemplos, nós não conseguimos identificar um sujeito. Portanto, nós temos uma oração sem sujeito. Vamos ver o conceito da oração sem sujeito. Bom, a oração sem sujeito, pessoal, é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. Isso acontece porque esses verbos são impessoais, ou seja, a sua ação não pode ser designada, não pode ser atribuída a ninguém, a nenhum ser. E nós vamos ter 4 tipos de verbos impessoais. O primeiro deles são os verbos que indicam fenômeno da natureza, como chover, ventar, nevar. Esses verbos, indicando fenômeno da natureza, são, portanto, verbos impessoais. Observem, ventou muito durante a noite. Quem ventou muito durante a noite? O que ventou muito durante a noite? Faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno. Quem faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno? O que faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno? Outro exemplo de verbo impessoal é o verbo haver. Quando o verbo haver será impessoal? Quando ele tiver o sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, ou ainda quando ele tiver o sentido de tempo decorrido, ou seja, de tempo passado. Vejamos, os primeiros exemplos são de verbos haver com o sentido ou de existir, ou de acontecer, ou de ocorrer. Havia muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Havia, nesse caso, tem sentido de existir, de existia. Houve mudanças no Código Florestal. Nesse caso, houve tem o sentido de aconteceram, ocorreram. Verbo haver agora com o sentido de tempo decorrido. Há muito tempo que moro aqui. Tempo passado. E nós vamos ter também o verbo fazer como verbo impessoal, quando ele também tiver o sentido de tempo decorrido. Observem, faz muitos dias que não chove. Tempo passado. Então, o verbo fazer
também impessoal, com sentido de verbo de tempo decorrido. Outro verbo que também é impessoal é o verbo ser. E quando ele vai ser impessoal? Quando ele indicar tempo, hora ou ainda um fenômeno natural. Observem, ainda é cedo. O verbo ser aí indicando o tempo. Eram 3 horas quando ele chegou. O verbo ser indicando horas. Ah, Antonilcia, mas o verbo ser, nesse exemplo, está no plural. Por que isso acontece? Mais na frente nós vamos entender o porquê disso acontecer. É inverno no hemisfério norte. Verbo ser com sentido de fenômeno natural, né? Indicando um fenômeno natural. Aqui nós temos uma lista dos verbos que são impessoais. Então, quando você encontrar o verbo de uma oração, antes de fazer a pergunta o que, antes dele para identificar o sujeito, veja se ele faz parte dessa lista. Se fizer, então a oração é sem sujeito. Vamos à lista. Fazer, quando indica tempo decorrido, ou seja, tempo passado. Haver, no sentido de existir, de acontecer e de ocorrer, ou também quando indicar tempo decorrido. Os verbos que indicam fenômeno da natureza e atmosféricos, como amanhecer, anoitecer, chover, também são verbos impessoais. E, por último, o verbo ser, quando indicar tempo, hora e fenômeno natural. Bom, mas nós temos algumas observações em relação a esses verbos impessoais. Que observações são essas? A primeira observação é relacionada aos verbos que indicam fenômeno da natureza. Nós já sabemos que eles são verbos impessoais, mas quando eles forem empregados com sentido figurado, ou seja, quando esse sentido foge um pouquinho daquele que costumeiramente nós usamos, então ele vai apresentar um sujeito determinado. Observem, choveram vaias após a votação das mudanças no Código Florestal. Choveram vaias, isso é comum? Não, está no sentido figurado. Portanto, chover está flexionado no plural para concordar com o sujeito da oração, vaias. Outra observação é em relação ao verbo haver. Nós já vimos que o verbo haver, quando significar existir, ocorrer ou acontecer, é impessoal. Mas, se nós fazemos a substituição desse verbo haver por qualquer um desses outros verbos, esses verbos deverão se flexionar normalmente, ou seja, eles podem passar para o plural. Vejam, havia muitos ambientalistas na votação do projeto. Havia é o nosso verbo. Ele está sendo usado com sentido de existir. É impessoal, portanto, no singular. Agora, observem que eu fiz a substituição. Retirei havia e coloquei o verbo existir. Existiam muitos ambientalistas na votação do projeto. O verbo é existir, portanto, esse verbo se flexiona normalmente, ou seja, ele passa para o plural para concordar com o sujeito, muitos ambientalistas. Por quê? Porque existir, ao contrário de haver, não é um verbo impessoal. Outra observação é em relação ao verbo fazer. O verbo fazer com o sentido de tempo decorrido é impessoal, mas com o sentido de executar apresenta sujeito e concorda com ele. Observem, os senadores fizeram as mudanças no Código Florestal. Os senadores fizeram. Eu tenho aqui o verbo fazer com o sentido de executar. Portanto, ele vai ser conjugado no plural, concordando com o sujeito que apresenta núcleo no plural. E, por último, nós temos a observação em relação ao verbo ser. Nós já vimos que quando ele indica hora, ele pode se flexionar. Lembram do exemplo anterior? Então, esse é o único verbo impessoal que pode ser usado no plural. Mas quando isso acontece? Quando ele indica horas. Então, a concordância se faz com a palavra hora. Vejam, é uma hora. Forma verbal é, conjugada na terceira pessoa do singular, concordando com a palavrinha hora, que está no singular. Agora, vejam o exemplo seguinte. São 11 horas. São
é a nossa forma verbal, está conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com a palavra horas, que também está no plural. Aqui nós temos uma caixinha que traz uma informação importante. Vamos a ela. Para que serve ter e haver? Na linguagem do dia a dia, é mais comum o emprego do verbo ter no lugar do verbo haver. No poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, usa várias vezes o verbo ter no lugar de haver, usando, portanto, a forma popular. Vejam, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Isso acontece muito no nosso dia a dia, na nossa fala, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!